Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é uma dúvida que a galera que tem vontade de cursar a geologia ou geofísica é uma dúvida que eles costumam ter, e a dúvida é o seguinte: petrologia é uma área que estuda o petróleo, mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né, e deixar nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema para nós, ou alguma crítica construtiva, e deixar o seu like, né? Que isso aqui ajuda muito no engajamento do nosso canal para atingir mais pessoas. Então, dito isso aí, vamos pro vídeo, né, cara? Quando eu tinha vontade de fazer geologia, isso lá pelos anos de 2007, 2008, 2009, eu pesquisava ali no que tinha de informação, né? Naquela época a gente ainda não tinha a gama de informações que nós temos hoje. Então, meu veículo para pesquisar o que era geologia, adivinha o que era? Grupos de Orkut, as finadas comunidades, né? Então ali foram os primeiros passos que eu dei procurando saber o que era geologia, apesar de ainda estar no ensino médio. Então eu entrava nas comunidades de geologia que tinha nessa antiga plataforma e eu via o pessoal falando de petrologia. Então automaticamente eu associei que petrologia seria uma área da geologia que estuda o petróleo, que estuda a formação do petróleo, que estuda todos esses processos que na minha cabeça, né, como algumas pessoas ainda têm, que os processos que levariam à transformação de um dinossauro em um petróleo, só que não é nada disso aí. Se você quiser um vídeo aí sobre quais são os processos que levam à formação do petróleo, deixa nos comentários aí embaixo, né? Então, depois que eu entrei na geologia e tudo mais, depois que eu já estava ali na metade do primeiro ano, eu fui me inteirando, né, ao longo ali da disciplina ali de geologia geral, o sistema Terra, eu fui entender que a petrologia seria uma ciência da geologia que vai estudar os tipos de rochas. Então, como algumas pessoas não sabem, né, nós temos 3 tipos de rochas. E a primeira que nós vamos falar aqui seria a petrologia ígnea. Então, dentro da petrologia ígnea, nós vamos estudar os processos que vão levar à geração de um magma, né, o que a gente chama os processos de fusão parcial. Nós vamos pegar uma rocha que já está solidificada, e esse processo vai levar à fusão dessa rocha. Então, a partir dessa rocha, nós vamos obter magma. Então, nós estudaremos aqui quais são os processos de fusão, né, e o processo de solidificação de uma rocha ígnea intrusiva, quando essa rocha ela vai se cristalizar dentro da crosta terrestre ou dentro ali do manto, ali, depende onde que ela está, né? E também as rochas extrusivas ou as rochas vulcânicas, né? Que aqui nós estamos falando da solidificação de uma lava que está extravasando na superfície terrestre. Então, entender a petrologia ígnea seria um dos pilares para entender a geologia como um todo. O segundo tipo de petrologia que a gente estuda, né, que seria a petrologia sedimentar, seria o nosso segundo tipo de rocha. Então, dentro da petrologia sedimentar, nós vamos entender quais são os processos que vão levar à consolidação de um conjunto de sedimentos, né? Então, os sedimentos eles são gerados por erosão ou por fragmentação de uma rocha antiga, né? Então essa rocha ela vai sendo totalmente erodida, vai sendo quebrada, né, ao longo do tempo. Então esses sedimentos vão sendo transportados para uma bacia sedimentar através dos agentes geológicos de transporte e sedimentação. Aqui a gente leva em consideração rios, geleiras, o vento ou umas águas, seja em um ambiente lacustre, um ambiente marinho, né? Então esse sedimento, né? Então toda essa areia, assim, vou colocar aqui areia, vão sendo consolidados e vai gerar a rocha sedimentar. Então isso aqui é muito importante para entender como foi a evolução de uma superfície, de um ponto na superfície terrestre, para saber se isso ao longo do tempo era um mar, era uma geleira, era um deserto e aí por diante. E o terceiro tipo de petrologia que a gente estuda, né, seria a petrologia metamórfica. Então, dentro da petrologia metamórfica, a gente vai entender como que as outras rochas que já foram formadas, né, quais processos estão por trás da transformação dessas rochas em outras rochas. Então, por isso vem essa ideia de metamorfismo, né, seria uma rocha sendo transformada em outra ao longo do tempo geológico. Então, por exemplo, se nós temos um arenito, e esse arenito for submetido aos processos de variação de temperatura e pressão, ao longo do tempo, esse arenito ele vai sendo transformado numa rocha metamórfica chamada de quartzito. Ou então, por exemplo, nós pegamos um calcário, e esse calcário, quando ele for submetido
a esses processos geológicos, ele vai sendo transformado no mármore, assim como um granito ele vai sendo transformado em um gneiss, assim, quando os processos de temperatura e pressão já são mais elevados. Então aqui é uma rocha sendo transformada em outra ao longo do tempo. E dentro da petrologia metamórfica a gente entende que os minerais eles vão se transformando, né? Então nós temos um conjunto de minerais formando uma rocha primária, né? Antes do processo de metamorfismo. E esses minerais eles começam a ser transformados em outro. Então aqui a gente já tem esses processos de metamorfismo atuando. Importante entender que esse mineral, antes desse processo de metamorfismo, ele não é totalmente dissolvido, né? Ele não vai ser fundido, ele não vai ser totalmente, digamos assim, vai quebrado, né? Mas ele vai sendo transformado em outro em estado sólido. Então a gente imagina como se fosse um tijolo, e esse tijolo vai sendo transformado, por exemplo, numa cerâmica. Então a gente seria um exemplo muito rápido de dar aqui, né? Então, se você quiser saber mais sobre o metamorfismo, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima. Dentro das petrologias, essa petrologia metamórfica, para mim, eu considero como a mais complicada e a mais difícil de entender, né? Porque dentro da petrologia metamórfica, nós temos processos de metamorfismo de baixo grau, médio grau, alto grau, processo de retrometamorfismo, quando nós temos por exemplo, um metamorfismo de médio grau, e essa rocha ela é submetida a processos tectônicos que retrocede esse grau, então está num grau mais elevado e vem para um patamar inferior. Então é uma petrologia assim difícil de entender, né? Tanto a parte de processos como a parte de descrição, que aqui entra a petrografia. Que a petrografia nada mais é que descrever, seja uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica. Então, resumidamente é isso. Então, entender a petrologia, né, dominar essa ciência, vai ser muito importante para responder uma série de perguntas que a geologia tem. Então, se você quer saber mais o que é geologia, vai ter um vídeo aqui em cima. Então, dentro dessas perguntas, é entender como foi a evolução da Terra ao longo do tempo, né? Então, entender como que foi a evolução dos continentes, ou como que foi a evolução de um ambiente sedimentar, né? Se esse ambiente, uma época, era um ambiente que estava restrito a uma cadeia de montanhas, ou quando esse ambiente se transformou num ambiente de praia ou num ambiente desértico. Então aqui a gente entende a transformação e evolução da superfície terrestre e também a evolução da vida, né? Dentro das rochas sedimentares. E outro ponto muito importante que a petrologia vai responder também é como é a estrutura do nosso planeta. O que é uma rocha formada na crosta, o que é uma rocha formada no manto, o que são os processos que estão por trás, que vão operar dentro da crosta, né? Então, se você quer saber mais sobre a estrutura da Terra, nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos e a gente convida você a assistir, então vai estar aqui em cima, né? Então, dito isso, nós vamos para o Momento Jabá. O Momento Jabá aqui que a gente vai falar, que nós estamos aqui com o nosso podcast. Então, a gente já tem os convidados da semana que vem, né? Então, na próxima semana, nós vamos ter o Thiago Duque, que trabalha com uma parte de mapeamento, utilizando drone. Ele faz um trabalho bastante interessante. Então, eu vou deixar o flyer aqui mostrando. Nós também vamos convidar a Natália Gauer, que trabalha com vulcanologia lá no Havaí. A gente está trazendo umas atrações internacionais para vocês. E também a Kelly Schmidt, que também trabalha com vulcanologia, trabalha com risco vulcânico lá na Europa. Então a gente convida vocês a participarem. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de todos vocês que chegaram aqui até esse vídeo, né? E se você chegou, a gente vai deixar um vídeo aqui à direita e outro à esquerda, né? Direita e esquerda para você conferir, né? Para te deixar como indicação. E caso você não for inscrito, a gente pede a sua inscrição, né? É só clicar aqui no meio e se inscrever, e isso vai estar ajudando demais o Geologando aqui. Então a gente se vê numa próxima ocasião e até a próxima, gente. Falou!